Porque eu nunca falei em línguas. Porque eu falei uma vez em línguas e não consigo falar mais. Ou porque eu busco, mas eu não consigo falar em línguas. E quando o dia de Pentecostes chegou completamente, todos eles estavam unânimes em um lugar. E de repente veio um som do céu, como de uma rajada de vento impetuoso, e encheu toda a casa, quando eles estavam assentados. E lá apareceram a eles línguas divididas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outros idiomas, conforme o Espírito Santo lhes concedia falar. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o falar em línguas, o poder de falar em línguas. E vamos desmistificar também, você pode pensar, eu já falei em línguas um dia, mas eu não consigo mais falar em línguas. Eu busco, mas eu não consigo falar em línguas. Eu nunca fui batizada com o Espírito Santo porque eu nunca falei em línguas. No vídeo de hoje, eu vou revelar para você o poder de falar em línguas, o que o falar em línguas gera em você e por que você não conseguiu falar de novo ou por que você não conseguiu ainda fluir no dom de falar em evidência de novas línguas. Seja bem-vindo a esse vídeo. Espero que o Espírito Santo possa tocar o teu coração e gerar em você unção, poder e graça. Então vamos lá, vamos falar sobre o poder de falar em línguas. Mas primeiro vamos entender o que é falar em línguas, o que foi isso que aconteceu em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Mas o Senhor já falava sobre o Espírito Santo, o Senhor já falava sobre o falar em línguas. O que é isso? O que aconteceu entre esses homens? Vamos descobrir no vídeo de hoje, eu vou esclarecer tudo para vocês. Mas antes desses esclarecimentos, já deixa o seu curtir, já se inscreve no canal, aciona o sininho para você não perder nenhum vídeo por aqui, para que esses vídeos gerem edificação e transformação na sua vida. E também compartilha muito com aqueles que também precisam crescer em conhecimento e sabedoria através da palavra. No nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida. Então vamos lá. Primeiro, Nádia, falar em línguas está em toda a Bíblia? Não. Nós não vemos no Antigo Testamento nenhuma evidência de falar em línguas. No Antigo Testamento nós vimos expressões, ocasiões, digamos assim, ocasiões específicas sobre o Espírito Santo. Por exemplo, o início da criação. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Beleza? E ali, então, no início da criação, estava Deus Pai, Abba e Yahvé, no início da criação. E então, o Espírito Santo estava pairando sobre a face das águas. E no haja luz, Jesus, Yeshua, aparece, entra em cena. Nós vemos então a triunidade presente desde a criação. Amém? Só que depois nós vamos ver durante todo o Antigo Testamento apenas a presença do Espírito Santo em situações específicas. Por exemplo, Sansão. Quando Sansão nasce, a força, o Espírito Santo vem sobre ele. Quando é ungido rei, então quando Davi foi ungido rei ou quando Saul foi ungido rei, o Espírito de Deus descia sobre ele. Tanto é que quando a palavra do Senhor diz que Deus não era mais com Saul, então o Espírito de Deus se retirou de Saul. No Antigo Testamento a gente vê dessa forma, tá certo? A presença do Espírito Santo em ocasião específica vem sobre uma pessoa e se essa pessoa desagrada a Deus, ela sai. O Espírito Santo sai daquela pessoa. Você entendeu ali como que foi? Agora vamos para o Novo Testamento. João Batista, extraordinário, um dos homens que eu sou mais fã na Bíblia no Novo Testamento. João Batista, ele nasce com uma missão sobrenatural. João Batista é aquele que Isaías anunciou, então virá ele que abrirá o caminho e anunciará o caminho para Jesus, para o Cordeiro da Salvação.
João Batista nasce quase junto ali com Jesus. Lembra que quando Maria recebe o aviso de que ela seria a mãe do Messias, então o anjo do Senhor diz: vai até Isabel, a tua prima, porque ela, que era estéril e já está em idade avançada, também está gerando um filho. Quando elas se encontram, o Espírito Santo de Deus tão forte em Jesus quanto em Isabel, em Maria, né? E Isabel, tanto em Jesus como em João Batista, os bebês, eles estremecem na barriga quando aquelas mulheres se encontram. Olha que poder sobrenatural, olha que unção que tinha sobre João Batista. Então, João Batista, em um certo momento, ele declara, ele fala assim: eu vos batizo com água, mas após mim virá um, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Essas são as declarações de João Batista sobre Jesus. Quando Jesus sobe aos céus, ele então declara para os discípulos: não se preocupem, eu vou preparar um lugar, eu vou preparar a morada para vocês, mas eu não vos deixarei órfãos, eu enviarei o Espírito Santo Consolador, eu enviarei o Espírito Santo Auxiliador para estar convosco em todo o tempo. Frase, detalhe, frisa, em todo o tempo. O Espírito Santo, Nádia, então, está conosco em todo o tempo? Sim, ele está conosco em todo o tempo. Porém, o nosso coração, a nossa vida, nós que somos morada dele, do Espírito Santo, precisamos abrir a porta, né? Deus fala assim: eis que estou à porta e bato. Se vós abrirem, então entrarei e cearei contigo, né? Então você precisa abrir a porta. O Espírito Santo bate, bate, bate. Você abre a porta, ele entra e faz morada. Mais uma ilustração para que você entenda sobre isso. Lembra que Jesus ensinou sobre a questão da libertação? Nós vamos ter um vídeo aqui no canal falando mais sobre libertação. Na libertação, Jesus fala assim: olha, se você liberta uma pessoa, você expulsa o demônio de uma pessoa, aquela pessoa então tá com a casa limpa, a casa toda arrumada, toda no lugarzinho. Mas aquela pessoa então volta às suas práticas antigas, volta novamente àquilo que ela fazia. O demônio que saiu, que está andando por deserto, em terras áridas, procurando em quem pousar, ele não me encontrando, ele volta para ver assim: deixa eu ver como é que tá aquela casa. Quando ele volta para aquela casa e ele vê brecha, ele vê espaço, então ele entra na casa e ele chama mais uma legião e entra naquela pessoa. Então, a maldição, aquilo que a pessoa vivia, vem tipo 7 vezes mais? Não, vem muito mais, porque ele chama, diz assim, a gente vê, então ele vai e chama mais 7 demônios, não, mais 7 legiões de demônios. Imagina numa legião de cada 7 demônios, quantos demônios não voltam para aquela casa? Nádia, como que é isso? Então, quando você recebe a libertação, que através da libertação, através do conhecimento consciente da libertação, nós passamos por um processo de libertação, então nós enchemos a casa do Espírito Santo. Nós enchemos aquela casa da unção do Espírito Santo. Então, naquela casa, o Espírito Santo, aquele que é o único que tem poder de gerar arrependimento dos pecados, consciência dos pecados sobre aquela pessoa. Então, o Espírito Santo não deixa aquela casa vazia para que os demônios venham e entrem novamente. Porque isso, nós já estamos falando de conversão, né? De transformação de vida mesmo, transformação de mente. Para que o Espírito Santo entre, a casa precisa estar limpa. A casa estando limpa, a porta estando aberta, então ele entra e faz morada. Quando você aceita Jesus, porque foi ele quem nos batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Então, quando nós aceitamos Jesus, nós então recebemos o Espírito Santo. Mas, Nádia, os discípulos falaram em evidências de novas línguas. Eles falaram em línguas desconhecidas, em línguas estranhas. Sim, eles falaram. Isso vamos dizer como que um selo, como que uma validação. Mas na realidade, o que o falar em línguas, o que isso fala? O que o apóstolo fala? O que a Bíblia fala sobre isso? O apóstolo Paulo, então, ele diz
que aquele que fala em línguas edifica a si mesmo, edifica a sua própria alma. Então, quando o seu espírito ele está conectado com o Espírito Santo e você menciona as línguas do céu, as línguas do Espírito Santo, ali você está edificando a si mesmo. Tem palavras que o Espírito Santo traz para você, que ele revela para o seu espírito. Você, como pessoa física, mente, emoção, não está entendendo, mas o seu espírito está entendendo, então ele está sendo edificado, ele está sendo cheio, fortalecido, né? Quando você fala em línguas, o Espírito Santo está enchendo o teu espírito, ele está edificando o teu espírito. Isso que acontece, o Espírito Santo vem sobre você, você fala em línguas, e então quando você fala em línguas, você gera edificação para o seu espírito, fazendo com que ele cresça e se fortaleça cada vez mais. Amém? Posso falar para vocês algo aqui científico, tá bom? Um neurocientista, um médico, fez um estudo, eu não me lembro aqui o nome dele, depois eu posso pesquisar para trazer mais para vocês, eu vi um livro. Ele fez um estudo em pacientes que estavam em coma. Esses pacientes que estavam em coma, ele como um homem de Deus, ele sabia, né, do poder do falar em línguas, conhecia alguns pacientes que estavam ali naquele estado, que eram batizados com o Espírito Santo, manifestavam evidência de novas línguas. Então ele liberava a palavra, ele liberava a unção. Como que é isso, Nádia? Quando os apóstolos chegavam nos lugares que eles pregavam pela primeira vez o evangelho, eles chegavam no lugar e então eles perguntavam, vocês já foram batizados? Eles falaram, sim, o batismo de João Batista, o batismo nas águas. Mas vocês ainda não receberam o Espírito Santo? Não recebemos o Espírito Santo. Então, com imposição de mãos, os apóstolos oravam e transicionavam a unção, o Espírito Santo vinha sobre eles e eles começavam a profetizar e a falar em línguas. Era assim que eles faziam. Então esse médico fez a mesma coisa. A autoridade que nós recebemos, eu e você, como os discípulos de Cristo, tá? Esse médico também, não há nada extraordinário. Ele só recebeu a revelação e tomou posse dessa autoridade que talvez você ainda não tomou posse. Então ele fazia isso sobre aqueles pacientes enfermos. Eles falavam em línguas e ele fez isso dia após dia e começou a avaliar o que acontecia naqueles pacientes, diferente dos pacientes que não falavam, que não eram batizados com o Espírito Santo. Ele começou a avaliar. Resultado, aqueles pacientes saíram do estado de coma, ele avaliou que no momento em que nós estamos falando em línguas, as nossas emoções, citocina, endorfina, isso e aquilo, sobem, elevam, estabiliza-se pressão, estabiliza, tudo que está baixo fica alto, fica equilibrado, e o Espírito Santo gera transformação não apenas no nosso espírito, mas também no nosso corpo físico, uma vez que o espírito está fortalecido, uma vez que o espírito traz sobre nós o seu fluir, nós também temos evidências no nosso corpo físico. Pronto, esclarecimento sobre o Espírito Santo. Mas, Nádia, beleza, eu já entendi. Entendi o falar em línguas, entendi o poder. Você quer mais uma sobre o poder do Espírito Santo? O Espírito Santo, ele pode gerar libertação. Libertação em áreas da sua vida que você não conseguiu ainda. Você já passou por um processo. Você já confessou. Por que Nádia confessou? Porque o apóstolo Pedro, ele disse que quando nós confessamos, então nós nos libertamos. É como uma bagagem que está pesada. A gente tira aquela bagagem, compartilha com alguém e ali Deus gera em nós, né, a libertação. Então você já confessou, mas você ainda tem vontade, você ainda tem desejo, você briga ali diariamente com aquilo. Tem testemunho de pastores, de pessoas que eu já ouvi que receberam isso do Espírito Santo. O que acontece? Tinha uma área da vida que eles eram realmente assim fracos, frágeis mesmo, sentiam o desejo mesmo. Principalmente na área da C. Vocês vão entender, não vou falar para o YouTube não ver o nosso vídeo de forma contrária ao que ele é. O propósito aqui, a missão é gerar transformação, edificação e vida
em você. E eles fizeram um teste de falar em línguas todos os dias, assim, praticamente 24 horas, falando em línguas. Tá na fila do mercado falando em línguas. Claro que isso não para espantar as pessoas, isso não para as pessoas ouvir, porque o apóstolo Paulo, ele deixa claro que é melhor que profetize. Por quê? O dom de profecia, ele ativa a igreja. O dom de línguas, ele edifica você mesmo. Então, ele ativa você mesmo, né? Ativa o seu mesmo espírito, o seu próprio espírito. Então, falava em línguas ali baixinho, fazendo as coisas e falando em línguas. Isso gerou libertação na vida dessa pessoa. Ela não sentiu mais desejo sobre aquelas coisas que outrora ele fazia. Então, isso gerou transformação. Então, nós já vimos o poder do Espírito Santo na nossa vida, na nossa saúde, na nossa mente, né? No domínio do império das trevas, dos desejos das trevas, da carne, do mundo. Nós vimos isso. Mas e agora, Nádio? Finalmente, estamos chegando ao final do nosso vídeo e finalmente eu vou falar para vocês o que acontece porque eu falei uma vez em línguas e não consigo falar mais, ou porque eu busco, mas eu não consigo falar em línguas. Vou revelar para vocês essas duas situações. Primeira delas, porque você uma vez falou em línguas e depois não conseguiu falar mais. Você acha que o falar em línguas é uma emoção, mas o falar em línguas, ele não é uma emoção. Ela é consciente. Você acha que você precisa fazer um ambiente, você precisa ali estar numa atmosfera na igreja, você precisa fazer todo um cenário para que o Espírito Santo venha e você fale. Não. O Espírito Santo veio sobre aqueles homens e eles começaram a falar em outros idiomas, conforme o Espírito Santo lhes concedia falar. É como que você realmente aprendeu um idioma. Você aprendeu a falar inglês. Uma vez que você aprendeu a falar inglês, você pode falar inglês. Não é assim? Você não precisa estar nos Estados Unidos, né? Tá na Inglaterra para falar inglês. Você pode falar inglês qualquer hora que você abrir a sua boca. Você fala se você tiver estudado e aprendido. Amém? Tá certo? Tá correto? Mesmo assim é o falar em línguas. Você recebeu, você aprendeu do Espírito Santo. Você recebeu um dom do Espírito Santo, que é o falar em línguas. Então, a qualquer momento que você conscientemente decidir que deseja falar em línguas, você pode abrir a sua boca e começar a falar em línguas. Você pode orar em línguas. O momento que você quiser, você decide. Você está diante de Deus e você decide começar a abrir a sua boca e deixar fluir o falar em línguas. Você pode deixar fluir o Espírito Santo de Deus fluir na sua boca, através da sua boca, e você começa a falar. Você não precisa de um ambiente, você não precisa estar na igreja, você não precisa. Uma vez que você recebeu, você pode falar sempre que você quiser, sempre que você desejar. Entenda isso. Qual que é, então, Nádia, o motivo que eu busco e não consigo? Às vezes você está buscando quando você está naquela atmosfera de glória, naquela atmosfera maravilhosa dentro da igreja. Mas o que é que vem em você? Pode vir dois sentimentos. O sentimento de orgulho, que impede o fluir do Espírito Santo totalmente, e vergonha. O que, na maioria das vezes, está atrelado um ao outro, né? Por quê? Porque o orgulho, a vergonha de ver as pessoas, o que as pessoas vão dizer? Fulano vai achar que eu não sou digna, que eu não sou digno. Fulano, mas a pessoa não vai acreditar que foi de Deus, não vai acreditar que foi do Espírito Santo. Então, essas setas malignas que você deixou penetrar na sua mente, no seu coração, te impedem de só abrir a boca. Se você começou a sentir no seu coração a presença do Espírito Santo, o fogo do Espírito Santo, batismo com fogo, ali no seu coração, e você fecha os seus olhos, você se conecta com Deus e vem as palavras na sua boca, se você começar a glorificar, aleluia, 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 se você começar a glorificar ao Senhor, de repente, da sua boca, na sua mente, vem palavras diferentes, você pode deixar sair da sua boca, mas você às vezes impede, você polda o Espírito Santo por estar consciente do ambiente. Está mais preocupada com o ambiente, com o que está acontecendo em volta, com as pessoas que estão te olhando, com as pessoas que estão em volta, do que propriamente sobre o que o Espírito Santo está derramando sobre você.
Por que quando Deus ia aparecer para o povo lá com Moisés, lembra no Monte Sinai? Então diz que tudo se escureceu, as nuvens desceram, a nuvem de glória desceu. Como que para escurecer ali o ambiente, como que para fazer ali aquele ambiente, um ambiente transformado. Então ali você pode fazer como Moisés, não fazer como o povo de Israel, que tem medo, recua da glória de Deus, começa a sentir o tremor, começa a sentir a visitação do Espírito Santo. Você sente tudo, pronto para subir no monte. E aí você fala assim, não, Moisés, vai no meu lugar. Foi aquele povo que falou aquilo e nós fazemos isso diariamente. Mas nós falamos assim com o Espírito Santo, não, Espírito Santo, só vou até aqui. Eu não vou subir mais não. Não sei o que é que vai acontecer comigo, então eu não vou mais não. Entendeu? E aí Moisés vai, Moisés sente a presença. Moisés recebe a glória de Deus e você ficou lá, sem receber aquilo que pode gerar transformação inacreditável na sua vida. Então, no nome de Jesus, quebra agora todo o orgulho, toda a vergonha. Não existe coisa melhor, não existe sensação melhor. Ainda hoje eu estava falando para Deus, eu falo, Deus, como é bom. Não existe sensação melhor do que estar imergida na tua glória, do que sentir a tua presença, do que se desconectar de tudo, o corpo começar a tremer, o coração acelerar e da boca não sair controle das nossas palavras, o nosso controle ser totalmente teu, do teu Espírito Santo. Não existe sensação melhor na vida do que essa sensação. E eu agradecendo a Deus por Ele se manifestar em mim dessa forma. Então, faça assim. Não se preocupe não. Sabe quantas vezes eu já fui em igrejas assim, às vezes até as minhas amigas falavam pra mim, gente, só tu ficou em pé, só tu estendeu as mãos, só tu fez isso. E fazendo resenha e rindo de mim. Mas tu acha que eu me preocupei? Eu não me preocupei nem com as pessoas que estavam em volta, nem a resenha das meninas, porque eu senti o que eles não sentiram. Então, se a partir de hoje você quer sentir o que os outros não sentiram, você quer viver o que os outros ainda não viveram, você quer acessar o extraordinário de Deus, você quer a transformação do Espírito Santo, gerando transformação no teu espírito, um equilíbrio na atmosfera de glória, na quarta dimensão, do teu espírito conectado com o Espírito Santo de Deus, fluindo na tua vida, você tem que quebrar todo orgulho, toda vergonha, toda preocupação com quem está em volta e deixar o Espírito Santo fluir na tua vida. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Espero que esse vídeo tenha gerado transformação e no nome de Jesus eu profetizo um desbloqueio e um romper do Espírito Santo sobre a tua vida no dia de hoje, no nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, não se esqueça, você é filha do Abba, você é filha amada. Ei, se esse vídeo edificou a sua vida, se esse vídeo gerou transformação na sua mente, não deixe de deixar o seu curtir, não deixe de se inscrever no nosso canal, acionar o sininho para você não perder nenhum conteúdo por aqui e compartilhar. Compartilha com todo mundo, compartilha com seus amigos, compartilha com aquela amiga que precisa conhecer a revelação e o poder do Espírito Santo habitando dentro de nós. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua vida. Eu faço votos de paz, prosperidade, plenitude do Abba na sua vida, em nome de Jesus.